Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo semanal do canal. Os bastidores do mundo, então tudo relacionado a questões de geopolítica, geografia, atualidades, tudo relacionado à geografia, principalmente para a geopolítica. É o interesse do canal de estarmos debatendo sobre o assunto, tudo relacionado. E hoje o grande assunto do momento ainda continua, esse assunto na mídia mundial. Claro que deu uma acalmada nesse assunto, mas ainda continua, que é Nicolás Maduro, né? Quem foi Nicolás Maduro? Por que ele foi preso? Foi exposto o grande segredo. Por que ele foi preso? Então veremos agora, diante dessa matéria da CNN, quem foi Nicolás Maduro. Quem é Nicolás Maduro, ditador da Venezuela? Ou seja, ele foi um líder chavista que assumiu o poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez. Ou seja, os Estados Unidos capturaram o Nicolás Maduro. Vamos ver aqui agora a trajetória de vida dele, descendo aqui mais a matéria. Temos aqui várias fotografias, né, que vale a pena dar uma lida, uma vista, né, ver essas fotografias. Temos aqui primeiro com ele com o Hugo Chávez, a segunda ele com o grupo, né, chavista, em 2013, nas eleições, então como vice-presidente. Vemos aqui o ditador venezuelano Nicolás Maduro dança com sua esposa Cília Flores durante as comemorações do Dia do Estudante no Palácio Miraflores, em Caracas, na Venezuela, em 2005. Tem uma outra fotografia dele aqui com o Papa, né, com o Papa Francisco, em 2013, na cidade do Vaticano. Temos a outra foto dele aqui, que faz um coração com as mãos, durante um protesto em apoio a ele mesmo, olha só. E temos ele aqui com o Hugo Chávez, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, que ele foi, antes de entrar no governo Chávez, ele foi o ministro das Relações Exteriores, ou seja, para assuntos internacionais com respeito à Venezuela. Repetiram as fotos. Agora vamos adiante para vermos aqui a trajetória dele, a biografia da trajetória dele. Nicolás Maduro nasceu em 23 de novembro de 1962 na cidade de Caracas, capital da Venezuela. Ele é filho de Nicolás Maduro Garcia e Teresa de Jesus Moros. É casado com Cília Flores, com quem teve um filho, Nicolás Júnior. Maduro trabalhou como motorista de ônibus e fez parte do sindicato de trânsito. Olha que interessante, ele, antes de chegar na presidência, ele foi um motorista de ônibus e fez parte desse sindicato. Continuando a leitura. Em 1983, foi guarda-costas do candidato presidencial José Vicente Rangel. Ele fez campanha pela libertação de Hugo Chávez da prisão por tentativa de golpe de 1992 para derrubar o presidente Carlos Andrés Pérez. Após a libertação de Chávez, o ajudou a fundar o partido político Movimento 5 República. Nicolás Maduro foi eleito em 1999 para a Assembleia Nacional Constituinte, órgão convocado para redigir uma nova Constituição. Um ano depois foi eleito para a Assembleia Nacional, o poder legislativo do país. Nos anos 2005 e 2006 foi porta-voz da Assembleia Nacional. Além disso, foi ministro das Relações Exteriores
entre 2006 e 2013. Em 2012, foi escolhido por Hugo Chávez como seu vice-presidente. Então, resumindo, ele fez todo o seu caminho político, sempre defendendo Hugo Chávez, sempre estando em todos os trabalhos de coordenação do partido, fundou partido político. Então, você pode ver que não são meras coincidências. Ele já estava dentro desse campo político há algum tempo. Já estava na base desse campo político. Entretanto, aliás, continuando a leitura, entretanto, pouco tempo depois, em 9 de dezembro do mesmo ano, Chávez apoiou Maduro para sucedê-lo, pois passaria pela 4ª cirurgia no tratamento de câncer. Então, Hugo Chávez teve que preparar o terreno, preparar o caminho para que ele encontrasse o substituto. E a pessoa mais próxima, mais fiel aos ideais do chavismo, né? Naquele momento era na visão de Chávez, era o Nicolás Maduro. Então, continuando a leitura, Chávez morreu em 5 de março de 2013. E 3 dias depois, Nicolás Maduro tomou posse como presidente interino. Gente, era presidente interino, não presidente oficial ainda, porque até então teve que passar por todo um processo democrático. Até que tivemos as eleições de 2013. Nicolás Maduro venceu a eleição presidencial da Venezuela por menos de 2 pontos percentuais em 14 de abril de 2013, em disputa contra Henrique Capriles Rondonski. 3 dias depois, o presidente da Suprema Corte decidiu que uma recontagem manual dos votos seria inconstitucional. Maduro tomou posse um dia depois de o Conselho Nacional Eleitoral anunciar planos para concluir uma auditoria dos votos em 19 de abril. No mesmo ano, ele anunciou a expulsão de... Não, vamos parar aqui. Vamos lá. Então, foram questionadas as eleições, né, da Venezuela já nesse período. Mas só que diz aqui o seguinte, ou seja, foram questionados os resultados das eleições, mas um juiz, é claro, que estava conectado, né, era um aliado do chavismo, não permitiu a recontagem dos votos manuais, por dúvidas, né? Natural. Um opositor político pediu recontagem de votos. Acontece em várias eleições. Mas não foi permitido. E aí já começa o problema, começa as dúvidas quanto ao processo eleitoral da Venezuela, já em 2013. Continuando a leitura. Maduro tomou posse um dia depois de o Conselho Nacional Eleitoral anunciar planos para concluir uma auditoria dos votos, em 19 de abril. No mesmo ano, ele anunciou a expulsão de 3 diplomatas americanos, alegando que eles estiveram envolvidos em um apagão generalizado no início de setembro. Aí já começam os problemas. A Venezuela já começa a se aprofundar no radicalismo político. Em que sentido? Nas teorias de conspiração, em que supostamente o imperialismo norte-americano era um grande inimigo da Venezuela e, portanto, esses inimigos deveriam ser combatidos. Então, começa a expulsar diplomatas de certos países que são considerados inimigos. Então, a Venezuela começa a ter um certo isolamento de nações democráticas, né, críticas ou não a essas nações. É um caminho que você toma para o isolacionismo, né, democrático. Continuando, protestos e mudança na Constituição. Protestos estudantis na Venezuela
chamaram a atenção do mundo em fevereiro de 2014, após a morte de 3 pessoas. Grandes problemas sociais e econômicos alimentaram as manifestações, com algumas pessoas culpando o governo por esses problemas. Em janeiro de 2016, Maduro declarou estado de emergência econômica e poucos meses depois, emergência constitucional. Em outubro do mesmo ano, o líder chavista participou de conversas com opositores políticos pela primeira vez em 2 anos. Então, a oposição quis conversar com Nicolás Maduro. Então, a situação não era nada boa. Só teve conversa depois de 2 longos anos. Em 1º de maio de 2017, Nicolás Maduro anunciou uma ordem executiva que abria caminho para alterações à Constituição que remodelariam a legislatura e redefiniriam os seus poderes executivos. Então, olha só, ele modificou a Constituição de seu próprio país. Praticamente deu um golpe de Estado, né, vias jurídicas, né? Também foram realizadas eleições para substituir a Assembleia Nacional por um novo órgão legislativo pró-Maduro, denominado Assembleia Nacional Constituinte. Embora Maduro tenha reivindicado vitória, os líderes da oposição disseram que a votação foi fraudulenta. Então, olha que perigo. Então, ele modificou a Constituição, expulsou embaixadores, declarou estado de emergência, tivemos votações de supostos aliados na Assembleia Nacional Constituinte, que a oposição alegou que tiveram uma votação fraudulenta. Então, olha só quantos problemas foram se acumulando ao longo do mandato de Nicolás Maduro. Em meio aos confrontos entre a polícia e os manifestantes, pelo menos 6 pessoas morreram. Reeleição. Em 2018, suposta tentativa de assassinato. Em 20 de maio de 2018, em eleição questionada pelos líderes da oposição e pela comunidade internacional, Maduro ganhou mais um mandato de 6 anos. A participação eleitoral caiu para 46%, abaixo dos 80% registrados em 2013. Então isso quer dizer que nem metade da população foi votar. No dia seguinte, uma aliança de 14 países latino-americanos e o Canadá, conhecida como Grupo de Lima, emitiu um comunicado classificado o pleito como ilegítimo. Então o Canadá e mais 14 países consideraram o pleito como ilegítimo. Em 4 de agosto de 2018, Nicolás Maduro sobreviveu a uma suposta tentativa de assassinato, depois que vários drones armados com opositores, armados com explosivos, voaram em sua direção durante um discurso numa parada militar. Maduro atribuiu o ataque a pessoas da extrema-direita e a Juan Manuel Santos, ex-presidente cessante da Colômbia. Uma fonte presidencial colombiana disse à CNN que as acusações de Maduro eram infundadas. Então, Maduro, ele justificou aquele ataque aos inimigos opositores. Eu quase morri por conta dos inimigos opositores. Continuando aqui. Em 25 de setembro de 2018, os Estados Unidos impuseram sanções à esposa de Nicolás Maduro e a 3 outros membros do seu círculo íntimo. Aí continuando, plano para golpe contra Maduro.
Em 18, o New York Times publicou uma matéria detalhando reunião secreta entre os Estados Unidos e oficiais militares venezuelanos que planejavam um golpe contra Maduro. Em setembro do mesmo ano, a CNN confirmou a reportagem que descreve uma série de reuniões ao longo de um ano. Em última análise, o governo dos Estados Unidos decidiu não apoiar o golpe. Eu não duvido realmente que os Estados Unidos tenham tentado retirar o Maduro do poder. Tá? Se o fizeram agora em 2026, também acredito que tentariam fazer isso em 18. Então, olha só quantas coisas se acumularam. Próximo, protestos contra o governo e Juan Guaidó. O Juan Guaidó também teve um problema com Juan Guaidó, líder da oposição. Continuando aqui. No final do mês, Juan Guaidó, um líder da oposição, que presidiu a Assembleia Nacional durante 3 semanas à época, se declarou presidente interino em meio a protestos antigovernamentais generalizados. Então teve esse problema com o Guaidó também. Aí continuando aqui, governo derrota a suposta tentativa de golpe. Em 30 de abril de 2019, durante um discurso transmitido pela televisão, Maduro afirmou que as tropas leais a ele derrotaram uma tentativa de golpe de Donald Trump e do conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. O então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse à CNN que Maduro se preparava para deixar o país de avião, mas os russos o convenceram a ficar. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirma que a fala de Pompeo é falsa. O grande ponto também importante a ser considerado sobre a ditadura de Nicolás Maduro. Relatório da ONU sobre violações de direitos humanos. Em 4 de julho de 2019, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos publicou um relatório altamente crítico ao governo Maduro. Com base em pesquisas realizadas entre janeiro de 18 e maio de 19, o documento destaca padrões de violações que afetam direta e indiretamente todos os direitos humanos. Então, muitos direitos humanos foram violados, tá? Muitos direitos humanos foram violados pelo Maduro. Então, percebam que os Estados Unidos acusa ele, tanto que o principal motivo de captura dele foi por esse motivo aqui, ó, por ele integrar o cartel de Los Soles, que, segundo os Estados Unidos, faz parte de uma organização terrorista, né? E isso estaria causando problemas seríssimos sociais com o uso de droga nos Estados Unidos. Então esse foi o motivo principal pela captura do Nicolás Maduro. Mas também sabemos que ele não respeitava nem um pouco os direitos humanos contra seu próprio povo. Tá? Então, vimos aqui muitas coisas sobre a vida do Nicolás Maduro e por que ele foi capturado pelos Estados Unidos. Tá? Então, por hoje, esse vídeo, eu retornarei com os próximos assuntos ao longo dos dias, das semanas. E um abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau. Até a próxima, um abraço.